Ao longo dos tempos, as civilizações se dedicam à evolução e à perpetuação da espécie humana. Tudo isso é possível quando há a aplicação do conhecimento de um método. Como resultado, a melhoria da qualidade de vida e da sociedade. Impossível estarmos no mundo atual, em plena era digital, sem pensar nos grandes feitos da humanidade. Os precursores disso tudo estiveram na construção das pirâmides do Egito, dos aquedutos de Roma e Machu Picchu, por exemplo. Hoje, só é possível realizar uma confortável viagem a bordo de um moderno avião porque ao longo das eras houve ações essenciais, como o controle do fogo, a domesticação dos animais, a invenção da agricultura e a criação das cidades. Todos esses, sem dúvida, precursores dos engenheiros atuais. Pessoas movidas pela curiosidade e necessidade que trouxeram como resultado a evolução. A engenharia, na etimologia da palavra, vem do latim ingenum, que significa produzir e gerar talento, ou qualidade inata. E isso faz todo sentido quando pensamos na palavra engenhosidade, fruto da habilidade e da genialidade em transformar o seu meio. O primeiro engenheiro, provavelmente, foi um homem das cavernas que resolveu pôr uma porta na caverna, para a caverna ficar mais habitável, para o fogo que se pôs lá dentro para manter o calor da caverna, entendeu? E ele fez a primeira coisa, ele teve a engenhosidade de fazer uma proteção na entrada da caverna, que eram as habitações mais primitivas, né? Então, eu acho que o engenheiro é muito humano. Qualquer coisa que você pensar, a engenharia está metida. Então, é a forma de melhorar a vida do homem, de alguma maneira, em todas as atividades. Na alimentação, na saúde, em tudo. Você não pode prescindir da engenharia. Sem engenharia, nós não teremos energia elétrica, não teremos luz, não teremos internet, não teremos rodovias, ferrovias, metrô, e assim por diante. O homem que vai saber se, num determinado momento, é hora de construir pirâmide ou de construir usina nuclear. E essa decisão vai ter que ser do homem, porque dificilmente isso a máquina faz. Mas em decidido fazer usina nuclear, a máquina vai fazer uma usina nuclear muito mais bem feita, muito mais bem acabada, muito mais segura. Quando uma pessoa se levanta, a dona de casa se levanta, aperta um botão, acende a luz. Para chegar essa luz no botão, teve que ser construída uma barragem, reservatório de água, gerar energia, transmitir energia. Chegando na cidade, ser ampliada a rede para toda a cidade, ser ligado na residência ser ligado nas instalações elétricas. Então não há nada que se faça na vida sem engenharia. Hoje nós podemos conversar, você lá e eu cá. Daqui um pouco essa fala será mais fácil ainda. Ela será provavelmente internacional, não apenas local, mas isso é uma evolução feita pela engenharia. Eu brinco com meus netos que realmente o engenheiro que é importante nessa história toda. Tento mostrar a eles que precisa aprender a pensar como engenheiro. Então, se a gente pensa assim, racionalmente e com uma certa inquietude,
a gente pode ajudar realmente a espécie na Terra, tá? E até para se evoluir, ou sobreviver. A engenharia está em tudo. Tudo tem engenharia. Tudo. Não tem nada que não tenha engenharia. Na medicina, principalmente hoje, é engenharia. Equipamentos, robôs, tudo. Todos os equipamentos médicos, por exemplo, em hospitalares, é tudo engenharia. Mas a concepção, aquela ideia do novo, isso sempre vai ficar por conta do engenheiro. E sempre vai existir o novo. Aqui no Brasil, há 105 anos, o espaço da engenhosidade é preservado. Em 13 de outubro de 1916, os engenheiros Francisco Pereira Macambira, Antônio Francisco de Paula Souza, João Pedro da Veiga Miranda e Rodolfo Batista de São Tiago formaram a diretoria provisória do Instituto de Engenharia. Isso aconteceu nas dependências da Escola Politécnica da USP, local pujante dos estudos na área. Em 1893, cria-se a primeira Escola de Engenharia de São Paulo. E não havia ainda entidades da sociedade civil. A Associação Comercial de São Paulo começou no ano seguinte. A Escola de Engenharia Mackenzie começou a funcionar 2 anos depois. E o estudo de engenharia veio a acontecer em 1916. A finalidade do Instituto era essa, era divulgar a divulgação do conhecimento, a luta pela melhoria da vida, o bem-estar das pessoas. A finalidade era técnica, não é uma aglomeração com finalidade política. Era mais o convívio técnico entre os profissionais e, logicamente, automaticamente vem um convívio social também, seria um clube, mas com finalidades técnicas e tecnológicas. Na medida em que a ciência, há mais de 100 anos, progredia, era preciso ter uma entidade, e essa entidade foi o Instituto de Engenharia, que transformasse esse conhecimento científico em uma competência executiva. O Instituto foi criado com a intenção dos engenheiros conhecerem mais as demandas da sociedade. O engenheiro não podia se isolar e sabia do papel importante que tem e teria no desenvolvimento da engenharia nacional. Eu nasci engenheiro. O meu avô, que era a segunda geração depois da Itália, em 1890, ele foi um dos primeiros alunos da Escola Politécnica. Ele se formou em 1896. O meu pai trabalhou com engenharia a vida inteira, e eu também. Então, eu acho que o Instituto de Engenharia, com esses 105 anos, ele foi o nascedouro de todas as técnicas e todo o desenvolvimento de todas as teorias em que a engenharia brasileira viveu. O Instituto de Engenharia, ele sempre foi esse fórum aglutinar a sociedade, a comunidade técnica para esse tipo de debate. Esse tipo de debate dos principais tópicos que norteiam a engenharia. Isso precedeu muito a legalidade da profissão. A legalidade da profissão, que acabou se consolidando através do sistema CREA, CONFEA, nasceu aqui no Instituto de Engenharia, mas foi muito posterior, foi uns 30 anos depois da criação do Instituto de Engenharia. Diversas empresas relevantes tiveram sua fundação pensada e concebida no Instituto de Engenharia, como a COSIPA. Tivemos presidentes que foram engenheiros relevantes, aí, como fundando a Companhia do Metrô de São Paulo, a COSIPA, que eu já citei. Então, a Instituto de Engenharia é uma instituição que tem mais de 100 anos, sempre
reunindo os engenheiros, né, e fazendo sempre com que a engenharia fosse reconhecida como uma atividade essencial. Isso estava em plena Primeira Guerra Mundial, uma época difícil e muito desorganizada, porque o país estava crescendo, muita imigração, vinha gente do mundo todo, principalmente durante e depois das guerras. Então precisava organizar a engenharia. O Instituto de Engenharia, ele complementa, realmente ele complementa esse tipo de, vamos dizer, de aprendizado, esse tipo de discussão, coisa que nós não temos no meio acadêmico. O meio acadêmico realmente é um embasamento teórico e tal, mas esse tipo de disseminação de conhecimento, de discussão, realmente isso é feito aqui dentro do Instituto de Engenharia. O fundador da Politécnica, que foi o fundador do Instituto de Engenharia também, Paula Souza, ele tinha toda uma formação alemã. E quando o Instituto foi criado, ele foi criado justamente para atender às necessidades que a profissão demandava e que não eram atendidas suficientemente. Então, por exemplo, o primeiro plano diretor da cidade de São Paulo foi feito pelo Instituto de Engenharia. A formatação dos cursos das escolas de engenharia teve uma influência muito grande também do Instituto de Engenharia. O primeiro presidente eleito foi o professor Francisco de Paula Souza, e a sede foi instalada no Largo da Sé, número 3. Depois, outros 2 endereços, Rua da Quitanda, número 12, e a Rua Líbero Badaró, 54. Em 1925, foi construída a primeira sede própria, na Rua Senador Feijó. O Instituto de Engenharia seguiu acompanhando o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil. Os avanços da eletricidade e a era do concreto armado trouxeram o boom de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, uma preocupação. Os mesmos engenheiros responsáveis pelo crescimento também precisam fazer esse movimento pensando no planejamento. Somente a capital paulista, em 1934, chegava à marca de 1 milhão de habitantes. Tinha um monumento na antiga Poli, na Rua Tiradentes, dos alunos de engenheiro que ajudaram a fabricar munição na Revolução de 32. Eu tenho certeza que tinha muito engenheiro do Instituto de Engenharia aí também, né? Que foi contra a ditadura do Vargas, né? O desenvolvimento econômico da região de São Paulo era feita, na época, principalmente numa difusão de conhecimento que o Instituto de Engenharia fazia. O Instituto acabou se especializando nessa época, a partir da década de 30, em engenharia civil. E as engenharias especializadas estavam se desenvolvendo em instituições não tão fortes quanto o Instituto de Engenharia, mas também no Instituto de Engenharia. Isso era uma coisa que acontecia no Brasil. Revoluções, guerras, crises. E o Instituto de Engenharia não se furtou de estar ao lado da nação e dos profissionais em cada pedaço da nossa história, desde questões estruturais até mesmo em situações políticas. Foi um momento muito interessante, porque havia um debate pela nova capital, que se pensou até em ser em Brotas. E esse debate foi feito no Instituto de Engenharia, que evidentemente a maioria não concordou e não foi levado adiante. Mas essa época ainda nós estávamos no Palácio Mauá, no centro da cidade. E com uma engenharia de primeira linha, metrô do Rio, metrô São Paulo ainda anterior ao do Rio, Itaipu, né, Tucuruí e assim por diante, rodovias, né? E o Brasil teve um ciclo muito grande de progresso e desenvolvimento
com o governo financiando uma engenharia que acabou virando uma engenharia de primeira linha. Para nós, realmente, nós não estamos precisando, nós engenharia nunca pedimos, pleiteamos subsídios, favores, coisas desse tipo. O que a gente pede realmente é só transparência, honestidade e nos deixar trabalhar. O Brasil, a engenharia brasileira realmente ela tem um potencial enorme, nós temos muita coisa para fazer, mas o que tem acontecido é que muita gente tem atrapalhado a gente, que a política principalmente tem atrapalhado a gente, infelizmente. Em 1955, o Instituto de Engenharia foi para uma sede maior, o Palácio Mauá, seu endereço até os anos 80. Todo esse tempo até os dias atuais, no incessante trabalho para fazer com que a engenharia brasileira avançasse e tivesse reconhecimento mundial. Isso se vê, por exemplo, com a nova era da energia, com a Petrobras e as usinas hidrelétricas. Em paralelo, o Instituto de Engenharia foi parte importante para a criação da Embraer, fábrica de aviões 100% brasileira, e para literalmente colocar São Paulo nos trilhos com as obras do metrô, importantíssimo modal de transporte de passageiros. O Osiris Silva foi conselheiro junto comigo, que criou o ITA, a Embraer, mostra a capacidade que tem a engenharia de se desenvolver, né? A engenharia de montagem, a engenharia de construção, a engenharia industrial, a engenharia civil. Então, o Instituto ajudou muito em todas essas coisas, organizamos tempestivamente seminários para discutir esse assunto, o Proálcool foi um deles, né? Que é uma beleza, né? Gerar energia própria no Brasil, como é gerada pelo álcool, né? A questão do Proálcool ela foi debatida, ela foi concebida no Instituto de Engenharia. Dali surgiram sugestões e recomendações do Instituto de Engenharia para a sociedade, para o governo, que acabaram resultando no programa de Proálcool, que é um programa único no mundo inteiro, né, que estimula a plantação de cana-de-açúcar e a produção de álcool, e esse álcool é usado como combustível e é adicionado à gasolina, né, reduzindo o consumo de óleo, de petróleo e óleo bruto. A Embraer, ela teve, digamos, ela não saiu diretamente do Instituto de Engenharia, mas muitos engenheiros da Embraer, né, ou que precederam a Embraer, tiveram ligação com o Instituto de Engenharia, e o Instituto de Engenharia sempre buscou assim, estimular esse tipo de colaboração público-privada. Eu logo que saí da escola, eu consegui um emprego no Canadá. E estavam construindo o metrô de Toronto. E eu sempre imaginava quando é que nós íamos ter um metrô em São Paulo. E quis as circunstâncias que em um determinado momento as empreiteiras que estavam justamente nas primeiras obras para serem do usufruto da população, me contratasse para ser um engenheiro da chefia de 2.000 homens ou 1.500 homens, para inaugurar o trecho na data da independência do Brasil. Seria os 150 anos de independência. Nos tempos atuais, a engenharia ganhou outras especialidades, se aperfeiçoou e nunca deixou de trazer soluções aos problemas da humanidade. E durante todo este tempo, o Instituto de Engenharia permaneceu de portas abertas a esses avanços,
às discussões ao país. Eu acho que para nós engenheiros, viver num país como o Brasil é um grande privilégio. Porque a Europa, tudo já está feito, ou tudo já foi feito. Ou vamos dizer, não vou dizer tudo, mas muita coisa já foi feita. E aqui sempre tem muita coisa por fazer. Então, o campo para se poder aplicar o conhecimento, a engenhosidade e a engenharia aqui, num país como o Brasil, é muito grande. Então, você também, por outro lado, analisando, nenhum país teve um desenvolvimento social que o desenvolvimento tecnológico não viesse antes ou durante. Que é uma entidade independente, vive por conta de si mesmo. Quer dizer, atravessou 100 anos, né, de uma existência bastante profícua. O Instituto é um ambiente extremamente democrático. Extremamente democrático. Em razão da política, eu assisti vários debates aqui no salão, convidados os sócios e quem quisesse assistir, sobre política econômica de novos governos. Sempre tem o Instituto convida. Mudou tudo. Quer dizer, a engenharia que eu aprendi, que exercitei, é outra. Hoje é tudo diferente. Eu iniciei a profissão calculando concreto com regra de cálculo e máquina de calcular mecânica, aquela maquininha curta ou a máquina Facit, que era da época, mecânicas. A eletrônica só surgiu no final da década de 60, máquina eletrônica. E depois já ia os computadores na década de 80, os computadores pessoais, né, os personal computers. A minha visão da engenharia é aquela ciência, né, que você tem todo um embasamento teórico super pesado, mas aplicado proporcionar sempre uma melhoria, né, do bem-estar da sociedade como um todo. Em nome dos engenheiros pioneiros que lutaram pela defesa dos direitos dos profissionais, pela regulamentação da carreira e pelo posicionamento frente às questões do país, essa história não pode parar. Está nas mãos dos jovens e futuros engenheiros seguir com o propósito do Instituto. É muito importante para a vida profissional da gente esse relacionamento entre o jovem e o experiente. E o Instituto proporciona isso. Então, eu acho que um dos pontos importantes do Instituto é trazer o jovem para o Instituto, trazer o jovem para conviver nesse ambiente técnico e que não seja um ambiente técnico só comercial, é um ambiente técnico aberto, como é o Instituto. O desafio é o engenheiro se enquadrar nesse novo mundo. Tem que se preparar tecnicamente já desde o início da formação. Já, quer dizer, sair da escola com os fundamentos básicos, com a total conceituação da engenharia, que no fim é uma aplicação de física. Bem como está nas mãos das faculdades e universidades zelar pelo bom ensino da profissão. O Instituto nasceu dos bancos do ensino superior e essa história não se apaga. Eu acho que essa formação técnica, formação matemática, enfim, que o engenheiro deveria ter, tá? Isso pode voltar a ajudar o engenheiro. Antes de eu entrar na Politécnica, eu fiz uma escola técnica de eletrotécnica. Quer dizer, eu também sou técnico formado como técnico de ensino médio e depois eu fiz a Politécnica para engenharia, entendeu? É absolutamente fundamental em todas as áreas, não só na engenharia como na medicina e tudo, você ter o técnico bem formado. Os grandes hospitais estão formando os seus técnicos, as escolas estão cientes disso. Eu acho que tem especialização demais na engenharia. Está errado. A formação deveria ser mais genérica. A engenharia é muito abrangente. Você tem que ter uma formação básica que o cara tem capacidade de entrar no assunto e entrar no detalhe. Está invertido o tema. O cara está entrando na faculdade no detalhe.
cursos técnicos, as antigas as Cefetes, aqueles cursos de formação de técnicos, né, de tecnólogo, coisas desse tipo. Isso aí realmente a gente precisava voltar a priorizar. Às vezes aquele engenheiro, a pessoa quer se formar como... Ele não tem aquele perfil, ele tem um perfil realmente mais daquele técnico, daquele encarregado, daquele responsável pela obra. Isso está faltando no mercado. E o desafio que se tem pela frente é que a velocidade com que a tecnologia avança... Olha, eu sou um ancião que vivia no tempo que não tinha computador. Hoje em dia o computador é a nossa ferramenta, é a nossa caneta. Quer dizer, no meu tempo a gente desenhava no papel. Hoje em dia ninguém pensa em desenhar no papel. Você desenha através do computador, entendeu? Então, eu acho que a pessoa saber se adaptar a essa evolução, e essa evolução está vindo cada vez mais rápida, é uma coisa fundamental também. As escolas de engenharia ensinam hoje, como ensinavam no passado, engenharia. Elas não ensinam a relação entre a técnica de engenharia e o progresso econômico de uma nação. Da antiguidade à modernidade, existiu alguém que buscava explicações sistemáticas e adotava uma abordagem científica para os problemas práticos. Daí veio a análise das estruturas, a representação matemática, projetos e execuções. Das grandes obras de concreto e aço, passando pela conquista dos ares e dos mares, hoje chegamos à nanotecnologia, medicina, telecomunicações e meio ambiente. Isso sem falar que o próprio planeta já deixou de ser o limite. Mas eu enxergo o engenheiro daqui a 5 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, no máximo, uma pessoa totalmente diferente do engenheiro de hoje, para não dizer do engenheiro de 50 anos atrás. Como acessar esse futuro próximo? Como participar do futuro próximo? É com o conhecimento e com a tecnologia que está cada vez mais disponível aqui. Eu não vou dizer que é fácil. Eu acho que a complexidade dos sistemas está crescendo, a competição está muito grande. E chamando a atenção, olha, vocês precisam se preparar. Vocês vão ganhar mais, vão trabalhar menos arduamente, vão trabalhar mais com a cabeça, mas preciso porque é impossível que não venha robótica. O nosso desafio no Brasil é um desafio de conhecimento tecnológico, não mais importado através de um produto como o automóvel. Não. Esse desenvolvimento tecnológico tem que ser feito por um conhecimento, adequado. O nosso futuro é absolutamente necessário e é nossa obrigação cuidar para que ele tenha continuidade nos próximos 100 anos. A questão de formação, ela é muito importante, como eu falei, né? Esses países que eu já citei, Japão, Alemanha, Coreia, a própria China, né, e outros, Estados Unidos em parte, né, também, eles dão uma importância muito grande à formação técnica, à formação de engenharia, à qualidade da engenharia, não é? E isso dá a eles um diferencial. Esses países progrediram muito com base fortemente na engenharia que eles têm, que é muito forte, né? Esse vai ser um grande desafio, domesticar as máquinas, porque as máquinas, desculpe, se você também entregar todas as tarefas para ela e não der um stop em algum momento, elas vão elucubrando infinitamente e nem sempre o infinitamente é
pode ser que se chegue no exagero de resultado, que até complique em vez de simplificar. A engenharia é uma evolução permanente. Isso não é uma coisa assim espantosa, admirável, é muito bacana para acompanhar. Viajando pelo mundo aí você vê coisas maravilhosas que fazem cada vez melhor, vale a pena. Então o futuro está brilhante. Porque no teu dia a dia você vai conviver com a base da sociedade. A melhor coisa da vida do engenheiro não é ficar na prancheta calculando, isso é ótimo, é sublime, mas o bom da engenharia é você ir na obra, não é? E você liderar um grupo de pessoas e que no fundo sempre te respeitam muito, para que você possa edificar alguma coisa que no fim vai ser o quê? Para melhoria de qualidade de vida deles e de qualidade de vida da gente. Isso na obra, isso na própria indústria, no chão de fábrica. Então, o mais importante da engenharia justamente é isso. Não é você programar, você planejar, você projetar. E sim, você ser um dos participantes, e obrigatoriamente na liderança, para que aquilo possa ser feito para usufruto de toda a comunidade. O futuro? Bem, isso é uma incógnita, e talvez nem caiba a nós dizer algo sobre. Mas o que sabemos é que sempre existirão homens e mulheres dispostos a provarem sua engenhosidade para o desenvolvimento de toda a humanidade.